Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Nesta segunda semana do nosso PET, volume 2, a proposta, nesta sequência sobre Brasil, colônia e escravidão, é trabalharmos um pouco as formas de resistência com relação às autoridades e a forma de resistência em relação à prática da escravidão. Nosso referencial nessa semana 2 está entre as páginas 48 e 83 do livro didático de segundo ano. O seguinte questionamento: quando a gente estuda a escravidão na América Portuguesa, quando a gente estuda a escravidão na América Portuguesa, na América Inglesa e um pouco na América Espanhola, naquele modelo clássico de sociedade que a gente sempre classifica elite, camada média e povo, ou os escravos lá na base dessa pirâmide, e nós temos que considerar as relações sociais. Então a gente sai um pouco de uma forma muito simples de classificação social e entra numa parte mais específica de estudo dessas relações sociais. Inclusive a nossa apostila traz a proposta de estudar a mobilidade social, ou seja, havia inclusive entre os escravos muitas diferenças da relação entre eles e da relação entre essa população escravizada e as autoridades constituídas. Portanto, existem alguns conceitos que nós temos que ter muito claros para a gente poder trabalhar esse conteúdo. Primeiro conceito, sedição. Sedição é toda forma de resistência ou toda forma de rebelião contra uma autoridade pública. O segundo conceito é motim. Motim é um levante usando armas, um levante armado contra qualquer forma de autoridade. Por isso que nós vemos no navio pirata ou qualquer embarcação, quando a tripulação se revolta contra o capitão, é um motim. Então não necessariamente existe a classificação entre público e privado, diferente de sedição. Sedição sempre é um levante, sempre é um movimento contra uma autoridade pública. E outro ponto importante é que uma sedição ela sempre se levanta contra a segurança do Estado, contra as autoridades, geralmente autoridades ligadas à ordem pública, à segurança dos poderes constituídos. Outros dois conceitos muito importantes para nós nessa semana 2 da nossa apostila. Os conceitos de alforria e coartação. O que é alforria? Alforria era um documento, era uma carta, era um documento no qual o proprietário abria mão de seus direitos sobre sua propriedade. Ou seja, o senhor de escravos abria mão dos seus direitos de propriedade sobre o escravizado. Portanto, a alforria era um documento, um instrumento pelo qual o escravo podia ser liberto, mas sempre passando pela concordância ou por um pagamento, né, dificilmente pela vontade, pura e simplesmente uma vontade do seu senhor, do seu proprietário. Então era uma carta de liberdade, a carta de alforria. E aquele que se tornava alforriado era chamado de forro.
Então nós vamos ver muito esse termo forro, que era um ex-escravo, ou escravo que foi alforriado, foi liberto. Já a coartação, eu estou utilizando um estudo do excelente historiador Eduardo França Paiva, que ele estuda o século XVIII, né, a escravidão do século XVIII, e ele tem essa definição da coartação como uma espécie de alforria parcelada e temporária, ou seja, havia um pagamento para que o escravo ficasse alguns anos de licença, liberto por alguns anos, e havia então esse pagamento parcelado, era uma espécie de alforria parcial. Então havia previsão de uma liberdade temporária mediante pagamento, quando o liberto necessitava ausentar-se algum tempo dos domínios do seu senhor. Então essa prática era chamada de coartação. Bom, dito isto, nós entramos no texto propriamente, o texto Motins, Sedições e Resistência Escrava na América Portuguesa. E esse texto ele estabelece algumas relações, algumas considerações sobre a relação entre metrópole, no caso Portugal, e as colônias, né? As metrópoles europeias e as colônias dessas metrópoles aqui na América, no nosso caso a metrópole portuguesa e o Brasil. O sentido geral do texto é colocar que existia uma vontade própria em nossas elites regionais, ou seja, o Brasil como colônia não ficava apenas sujeito à política da metrópole portuguesa. Nós tínhamos uma lógica própria, um funcionamento próprio aqui também, por mais que o absolutismo português se fizesse presente na América Portuguesa, no Brasil, havia sim interesses próprios, relações muito próprias aqui da sociedade colonial e, portanto, muitas dessas revoltas de escravos ou outras formas de revolta podem ser explicadas não somente pela relação entre a colônia do Brasil e a metrópole de Portugal, mas também pelas relações internas, os interesses internos aqui da própria colônia. Então esse é o sentido geral do texto. A certa altura o texto fala da economia e das relações de dom. Era a economia da troca de favores, a política e a economia da troca de favores, ou seja, o rei de Portugal, por mais poderoso que fosse, não governava sozinho, nem mesmo em Portugal, obviamente, quanto mais na colônia do Brasil, que é imensa, território muito maior que Portugal. Portanto, havia uma relação de troca de favores, e essa troca de favores também tinha o objetivo de evitar conflitos que pudessem levar a uma ruptura da ordem colonial. Portanto, na medida do possível, cada parte tentava satisfazer a outra e, obviamente, manter a ordem pública e a escravidão como a base dessa economia colonial. Portanto, o interesse de ambos era sempre manter essa população escrava sob controle. A divisão, né, a classificação entre movimentos de contestação e movimentos de oposição. Os movimentos de contestação vão ser chamados de nativistas, quer dizer, são nativos daqui. Não que a população fosse nativa daqui, boa parte dela, mas são movimentos que não colocavam a questão da separação em relação a Portugal. Então, os movimentos de contestação, eles geralmente eram movimentos, como a própria palavra diz, que contestavam determinadas práticas políticas e econômicas, mas não chegavam ao ponto de exigir ou de reivindicar uma ruptura, de propor uma ruptura, ou seja, um cancelamento das relações com Portugal. Por outro lado, nós temos os movimentos de oposição. E esses movimentos de oposição vão ocorrer principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, e aí então a gente já está falando de um momento mais avançado do mundo colonial, onde tem uma integração econômica entre as regiões, a economia do ouro aqui na região de Minas, a economia do açúcar no Nordeste, a pecuária no Sul, ou seja, já existe uma rotatividade, uma integração muito grande dessa economia colonial. Portanto, aí, neste momento, 1750, a gente está falando por volta desse período, há mais seriamente os movimentos chamados de oposição. E temos que lembrar também que neste momento há a circulação na Europa e, em menor medida, obviamente aqui na América do Sul, mas chegam também essas ideias do iluminismo. A filosofia iluminista vai inspirar movimentos como a Revolução Americana,
a separação das 13 colônias inglesas em 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Portanto, inclusive, nossas atividades falam sobre essa questão das revoltas, né? A atividade 1 ela coloca a questão das revoltas de contestação e as revoltas de oposição, porém ambas mostram descontentamento. Se não descontentamento em relação à política econômica praticada por Portugal, em relação à própria natureza do absolutismo português em impor regras, impor leis e fiscalização. Portanto, a insatisfação em relação à situação econômica, muitas vezes você tem um ciclo de prosperidade seguido por uma crise. Então, antigas elites, enquanto estavam no ciclo de prosperidade, apoiavam a política praticada pelo rei de Portugal, aqui na colônia. Depois desse período, quando vem a crise, aumentam os impostos. Isso não é uma regra, mas geralmente é assim que acontece. Aí há insatisfação, então muitas vezes os mesmos grupos que participavam de um movimento mudam suas opiniões, suas ações, suas palavras e passam a integrar outra forma de revolta. Em seguida, no número 2, nós temos as interpretações que a historiografia atribui a essas revoltas. A primeira linha diz que tudo que acontecia de revolta aqui na América Portuguesa era um reflexo direto das ações do Reino de Portugal aqui. A outra linha, uma segunda linha de explicação coloca que, apesar de haver sim a importância dessas políticas praticadas pelo Reino de Portugal, aqui na colônia havia uma lógica própria, uma sociedade que tinha suas próprias regras, que tinha seus costumes e que, portanto, essas revoltas podem ser mais entendidas por essas relações locais na colônia do que propriamente pelas relações entre a colônia e a metrópole portuguesa. A atividade 2 é muito interessante, que fala sobre a Guerra dos Mascates em Pernambuco, 1710-1711. E é interessante porque mostra justamente essa lógica própria da colônia. Olinda é uma cidade da nobreza açucareira, como se fossem os senhores feudais do açúcar, e Recife, uma cidade que se desenvolveu comercialmente, o Porto do Recife. Então houve um desenvolvimento comercial muito rápido do Recife, e Recife reivindicou a elevação à condição de uma vila. E isso desagradou muito a nobreza de Olinda e acabou causando um conflito entre Olinda e Recife. Inclusive, existe até um folclore muito grande sobre esse conflito e essas rivalidades. Isso tem essa reivindicação do Recife de se separar de Olinda, tem a ver, pode ser entendido como uma lógica própria do comércio, que já via a situação fundiária, ou seja, a situação ligada à terra, dessa nobreza açucareira, como um empecilho aos negócios. Então, aí a gente pode ver já uma semente do capitalismo mais dinâmico, de um capitalismo mais desamarrado, dessa questão do Estado absolutista, e a gente pode entender, como a pergunta diz, as novas funções dos comerciantes portugueses foram determinantes para esse conflito. Sim, porque essa parceria, como havia no último vídeo, falamos um pouco da relação entre Portugal e Holanda. Aqui fala dos comerciantes flamengos, que eram de Flandres, uma região da Holanda, que investiam no açúcar, e antes essa região havia sido ocupada por holandeses, ou seja, havia uma diferença muito grande entre os ideais comerciais, digamos, e os ideais dessa nobreza fundiária de famílias muito antigas que se estabeleceram em Olinda. Portanto, é uma revolta que tem uma lógica que pode ser explicada pela questão muito própria da colônia, e aí nada tem a ver, nesse sentido, com a relação de Portugal, da metrópole portuguesa, em relação à colônia, como nós falávamos agora há pouco dessas questões. Essas novas funções dos comerciantes, portanto, é o peso econômico que esses comerciantes ganharam e se sentiram autônomos, ou seja, o direito à autonomia, com o direito a ter uma cidade para si e onde eles pudessem criar leis e organizar o comércio para aumentar seus lucros e tocar seus interesses. A nossa atividade 3 tem um texto que fala sobre a Guerra dos Emboabas.
E isso é muito interessante, tem a ver com a nossa região aqui também, sul de Minas, essa passagem do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, sobe, chega aqui na Garganta do Registro, Itamonte, segue até a região de São João del Rei, depois dali Ouro Preto até Diamantina, Cerro, um caminho da Estrada Real. Da antiga, do caminho velho da Estrada Real. Existe um debate muito grande sobre a questão dos paulistas, da identidade paulista, os bandeirantes que saíam de São Paulo, o hino de Itanhandu inclusive fala dos bandeirantes que vinham de São Paulo, Os bandeirantes, as bandeiras, as expedições que iam para capturar índios e encontrar metais preciosos foram abrindo território, e esses bandeirantes ligados à vila de São Paulo, então esses paulistas, eles eram historicamente isolados das políticas da metrópole portuguesa, ou seja, criaram uma identidade muito própria daquele Planalto paulista, e nós sabemos que a ocupação de Minas Gerais até a região das Minas de Ouro foi muito devido à ação desses bandeirantes paulistas. Portanto, quando eles se estabeleceram na região das Minas, encontraram as jazidas de ouro a partir de 1690, 1690 e pouco, e a partir dali começa uma explosão, uma febre do ouro, encontrando jazidas em várias localidades. Esses paulistas se colocavam no direito de explorar o ouro. Portanto, os forasteiros que chegavam, e geralmente forasteiros vindos da Europa, que vinham calçados ou vinham com uma roupa diferente daquela roupa bem mais rústica, ou inclusive muitos paulistas não tinham o hábito de usar bota, ou não tinham recursos para isso. Eles começam a chamar de uma maneira pejorativa, de deboche, esses forasteiros que vinham interessados em explorar o ouro de emboaba, que é passarinho emplumado, o pássaro emplumado, pássaro cheio de penas. E pelo fato de andar em cima da bota, e muitas vezes com aqueles enfeites, então esse era uma forma de bullying em relação a esses forasteiros. E muitos forasteiros que vinham de Portugal, quando ficavam sabendo dessas minas de ouro. Portanto, essa presença paulista começa a entrar cada vez mais em conflito com os interesses da coroa portuguesa. Aí sim é uma questão diferente dessas duas últimas que nós falamos, dessa última que nós falamos, da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Emboabas aí com certeza tem a ver sim com a relação direta entre a colônia do Brasil e a metrópole portuguesa, porque a metrópole portuguesa tinha um interesse imenso na exploração do ouro, a partir do momento que foi descoberto, mas os paulistas se achavam no direito de explorar o ouro, ou de pelo menos ter uma parte maior, ou mais generosa da exploração desse ouro, porque eles encontraram esse ouro, Mas aí nós estamos falando de uma questão de justiça, nós estamos falando do ponto de vista histórico, que isto era domínio do rei de Portugal. E até então a coroa portuguesa requisitava esses paulistas apenas para efeitos de guerra, ou seja, contratavam para combater quilombos, como aconteceu, boa parte em Palmares, contratavam para combater índios bravios, para capturar índios, Então, os paulistas, mais ou menos simplificando, eles foram meio que jogados pela política oficial portuguesa, tiveram que se estabelecer e criar toda uma estrutura por conta própria, e encontrando este ouro, se achavam no direito de explorar este ouro. No entanto, a Guerra dos Emboabas, ela acaba levando esse conflito acaba levando a uma ruptura, a uma expulsão dos paulistas da região das Minas de Ouro, e tem a ver inclusive com os nossos 300 anos de Minas Gerais, porque em 1720 a capitania das Minas de Ouro é criada, separando essa capitania, essa região das Minas de Ouro, da capitania de São Paulo. Portanto, a data oficial de fundação, digamos, e isso ocorre precisamente em 12 de setembro de 1720, ou seja, exatos 300 anos atrás, com essa criação da capitania das Minas Gerais, das capitanias das Minas de Ouro, cuja capital era Vila Rica, atual Ouro Preto.
daí afastando definitivamente esse perigo paulista, colocando a barreira da Serra da Mantiqueira, uma barreira natural, na divisão entre essas duas grandes capitanias e criando, né, a Estrada Real, que vai ser uma série de caminhos oficiais onde o ouro, a produção de ouro e diamantes vai ser escoada até o porto de Paraty e depois ao porto do Rio de Janeiro, já no Caminho Novo, e dali para Portugal. Portanto, a revolta, a Guerra dos Emboabas, já tem a ver sim com uma lógica da colônia e da metrópole, diferente da Guerra dos Mascates, que tem uma explicação mais interna, digamos, desse ponto de vista que o texto nos coloca. Certo? Falamos um pouco aqui dessas atividades e na próxima semana nós vamos falar da resistência e das revoltas de escravos propriamente. E o principal símbolo, não tem como abordar esse tema sem falarmos do Quilombo dos Palmares, que sem dúvida é o grande símbolo, inclusive objeto de várias polêmicas no mundo de hoje. Isso nós falamos então na semana 3. Perfeito? Então, bons estudos, boa leitura e entre em contato com os nossos meios virtuais, qualquer dúvida. E é isso. Esperamos o mais breve possível estarmos de volta. Um abraço, gente. Tchau, tchau.